Olha, quem cresceu com videogame nos anos 90 provavelmente teve algum contato com Street Fighter, seja lá nos arcades, que aqui no Brasil eram conhecidos como fliperamas, ou até mesmo nas suas versões de console, como no Super Nintendo e Mega Drive. O jogo foi uma verdadeira febre e ajudou a consolidar o gênero de fighting games para sempre. A Capcom, que era a publicadora e desenvolvedora do jogo, tinha em suas mãos uma mina de ouro, e não demorou muito para que ela tentasse expandir a marca Street Fighter para outros formatos de mídia, como filmes ou seriados. Normalmente, quando falamos sobre adaptações de Street Fighter, é comum lembrarmos de duas adaptações em específico. A primeira delas é o anime Street Fighter 2 Victory, que tem 29 episódios e foi bastante transmitido pelo SBT lá no Sábado Animado, e que é muito bom, diga-se de passagem. O segundo já não é lembrado pela sua qualidade, mas sim pelo trauma que causou em muitos fãs, que é o live action protagonizado pelo Van Damme. Só que existe uma outra adaptação que também foi exibida algumas vezes no SBT, lá nos anos 90, e que particularmente é a minha favorita. Estou falando de Street Fighter 2, o filme animado de 1994. E assim, eu sei que muitos aqui gostariam que eu falasse do live action do Van Damme, e eu garanto pra vocês, esse dia está muito mais próximo do que o que vocês imaginam. E se vocês querem que isso aconteça, aproveitem também e se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos. Aproveitem também e deixem seu like, pois isso ajuda demais a fortalecer o meu trabalho aqui no YouTube. E bom, eu sempre falei que Street Fighter 2, o filme animado, é uma das minhas adaptações favoritas de videogame. Mas será que isso é só nostalgia falando alto? Para quem não sabe, a minha proposta com Envelheceu Bem é pegar uma produção um pouco ou bastante antiga e ver se ela ainda consegue manter os padrões de qualidade esperado para os dias de hoje. E tudo isso é independentemente do sucesso que isso tenha feito no passado ou na época do seu lançamento. Então sejam bem-vindos ao Spider Bunker, o seu refúgio nerd onde filmes, séries e histórias em quadrinhos se encontram. Vamos descobrir se Street Fighter 2, o filme animado de 1994, envelheceu bem. Para explicar a história de Street Fighter 2, o filme, eu irei dividir ela em 4 núcleos principais. O primeiro deles gira em torno de Ryu, o garoto propaganda da franquia Street Fighter e um talentoso lutador que viaja pelo mundo como um andarilho, em busca de combatentes poderosos. No segundo núcleo, temos Ken Masters, melhor amigo e rival de Ryu. Tanto Ryu quanto Ken treinaram artes marciais juntos na infância, por conta disso, eles possuem um estilo de luta bem semelhante. Atualmente, Ken mora na cidade e está sempre em busca de adversários à altura, ao mesmo tempo que ele espera ansiosamente pelo retorno de Ryu. Já no terceiro núcleo, temos o Major das Forças Aéreas, Guile, e a agente da Interpol, Chun-Li. Os dois unem forças para tentar desmantelar o esquema de uma organização criminosa, conhecida como Shadaloo, que tem recrutado diversos lutadores de ruas pelo mundo na busca de construir o seu império. E uma coisa que fica muito clara nesse filme é que quando o lutador é convidado para se juntar a Shadaloo, ele não tem a opção de recusar. Ou ele vai numa boa, ou ele é capturado e sofre uma lavagem cerebral para servir à organização. Guile e Chun-Li desejam vingança contra o líder da Shadaloo, M. Bison, ou apenas Bison como é conhecido na dublagem brasileira. Guile quer vingar a morte de seu melhor amigo, enquanto Chun-Li quer vingar a morte de seu pai. Ambos foram vítimas de Bison. Falando nele, o quarto núcleo do filme gira em torno de Bison, um ditador que deseja controlar o mundo inteiro. Para alcançar esse objetivo, o vilão tem reunido inúmeros lutadores poderosos, entre eles o combatente mascarado Vega, o boxeador Balrog e o lutador de Muay Thai Sagat, que se une à organização após ter sido derrotado por Ryu lá no primeiro jogo. No entanto, o principal objetivo de Bison é o de encontrar Ryu e transformá-lo em um de seus soldados. Quanto ao enredo, não tenho muito o que dizer, ele é simplesmente funcional para a proposta desse filme. Eu diria que a história de Street Fighter 2, o filme, serve como uma justificativa para o que mais importa nesse tipo de produção, que são as cenas de ação. Nesse caso em específico, os combates. Afinal de contas, isso aqui é uma adaptação de um jogo de luta. Porém, quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer que a narrativa é ruim. Na verdade, se eu tivesse que descrever em poucas palavras, eu diria que a história é boa o suficiente para não ser medíocre. Ela está lá, ela cumpre com seu papel e não causa grandes incômodos.
Legal, mas essa história é a mesma do jogo? Ela faz parte do universo de Street Fighter? Ela é canônica? É sobre isso que eu quero falar com vocês a seguir. Um ponto importante é que esse filme foi publicado e também supervisionado pela própria Capcom, o que faz deste um material promocional do jogo. Vale lembrar que assim como aconteceu com Mortal Kombat, que por sinal tem vídeo do Envelheceu Bem aqui no canal, os jogos de luta daquela época não possuíam um enredo muito claro e se limitavam a pequenos textos que podiam ser vistos nos manuais ou zeramentos de cada personagem. Então, para a época, esse filme de Street Fighter até poderia ser visto como um material canônico. Porém, hoje em dia sabemos que essa história já não é mais a mesma dos jogos. Por conta disso, ela deve ser encarada como uma produção à parte, da mesma maneira como acontece com a maioria das adaptações de videogames. Um fato curioso é que existem trechos desse filme onde vemos pequenos flashbacks de quando Ryu e Ken treinavam com seu mestre de artes marciais. Essas lembranças serviram de referências para os jogos da série Street Fighter Alpha, que retrata eventos anteriores a Street Fighter 2. Com a internet ficou um pouco mais fácil de entender a cronologia oficial de Street Fighter. E eu digo isso porque a ordem cronológica dos jogos não é a mesma ordem dos lançamentos. O Street Fighter 4, por exemplo, ele se passa depois do 2, mas antes do 3. Mas voltando ao filme, provavelmente o motivo da Capcom ter descartado essa produção do cânone da franquia tenha sido seu desempenho morno com o público. E não me entendam mal, não estou falando que o filme foi ruim e nem nada do tipo. Eu mesmo mencionei no começo do vídeo que essa aqui é a minha adaptação favorita de Street Fighter e talvez uma das mais competentes no que se diz respeito a filmes de videogame. Só que, infelizmente, mesmo com muitas qualidades, esse negócio aqui não conseguiu se tornar um sucesso estrondoso de bilheteria nos cinemas do Japão. E acreditem, a Capcom apostava muito alto na força dessa marca. No Ocidente, o filme sequer chegou a ser exibido nos cinemas, e foi lançado direto em VHS. Além disso, essa animação acabou concorrendo de maneira direta e também indireta com o live action do Van Damme. Isso porque ambas as produções chegaram ao Ocidente em datas muito próximas e possuíam o mesmo nome, o que confundiu um pouco o público. E outro fator que prejudicou a animação é que o marketing se focou muito mais no live action. Infelizmente, esses resultados fizeram com que a Capcom cancelasse outras sequências desse filme, as quais já estavam em planejamento. E aqui temos um daqueles famosos casos onde você tem um ótimo produto, mas que acabou sendo prejudicado por um marketing mal feito. Pelo menos hoje eu posso dizer que Street Fighter 2, o filme animado, é lembrado principalmente pelas suas qualidades. E falando nelas, eu tenho algumas aqui que eu destaquei para vocês. Olha, se tem algo que definitivamente envelheceu bem nesse filme, é a sua qualidade de animação. Mesmo em 2025, eu preciso dizer, que filme lindo de assistir, cara! Por um lado, eu fico muito feliz ao ver que uma animação de 1994 conseguiu sobreviver tão bem ao teste do tempo. Só que ao mesmo tempo, me irrita saber que algumas empresas não conseguem fazer o mesmo em 2025. E sim, Toei Animation, eu estou falando de você! Longe de mim ser aquele tipo de pessoa chata que fala que tudo que é novo é ruim e que antigamente tudo era melhor. Tem muita coisa recente que eu gosto bastante, mas confesso que eu sinto um pouco de falta desse estilo de animação desenhada à mão e que não enfia 3D mal feito em tudo quanto é cena. Em Street Fighter 2, o filme, é possível reparar o nível de cuidado que tiveram em todos os aspectos, desde os detalhes nas roupas dos personagens, o balançar do tecido provocado pelo vento, as expressões faciais, o desenho de cada músculo e principalmente a caracterização de cada um dos personagens, que é extremamente fiel ao visto nos videogames daquela época. A única diferença é que aqui os personagens têm muitos mais detalhes. Aí você junta uma animação incrível com uma coreografia fantástica e o resultado não poderia ser outro. Conforme eu mencionei anteriormente, Street Fighter 2, o filme, é uma recomendação perfeita para os que curtem porradaria, já que aqui o que não falta são embates épicos. O filme já inicia com uma ótima luta entre o Ryu e o Sagat, que em teoria conectaria o primeiro Street Fighter com o segundo. O confronto acontece em um cenário escuro, hora ou outra iluminado por um raio. Mas não se preocupe,
Isso não compromete a visualização de cada frame da luta. Aqui, o Ryu solta um Shoryuken que corta o peito do Sagat e deixa aquela cicatriz que sempre vemos no peito dele. Tudo isso é acompanhado por um rock pesado, que casa perfeitamente com o clímax da cena. Ao final, vemos o Ryu soltando um Hadouken, referenciando a intro de Super Street Fighter 2, e aí sim, o filme começa. O ritmo dessa animação é ótimo. Então, por mais que tenha os desenvolvimento de história, diálogos de personagens, estamos frequentemente presenciando algum tipo de luta. Eu destaco aqui a luta do Ryu contra o artista marcial Fei Long, outro personagem que é uma clara referência ao eterno Bruce Lee. Outra luta bacana é o confronto entre Zangief e Blanka, que mesmo sendo bem curto, é muito satisfatório de ser assistido. Outro embate que eu não poderia deixar de mencionar é a luta da Chun-Li contra o Vega, que provavelmente é uma das mais lembradas quando o assunto é esse filme. E muitas vezes lembrada pelos motivos errados, se é que me entendem. Falando sério, eu gosto muito dessa luta por dois motivos. O primeiro deles é que foi o principal feito da personagem nesse filme, e baita feito, viu? Ela simplesmente derrotou um dos vilões mais sádicos de todo Street Fighter. O segundo deles é que em dado momento o filme passa uma impressão de que Guile vai aparecer para surrar o Vega e então salvar a Chun-Li, o que resultaria no clássico mocinho que salva a donzela em perigo. Felizmente a história vai para um outro caminho, e quando o Major chega na casa da Chun-Li, a garota já havia amassado a cara do maluco com a sua tão conhecida sequência de chutes. Sim, ela ficou toda esfolada após a luta e também inativa durante o resto do filme. Mas o seu valor e as suas habilidades definitivamente já estavam mais do que provados. Também destaco aqui uma breve luta entre Dhalsim e E-Honda. O confronto em si não é dos mais interessantes, porém em dado momento a câmera fica em um posicionamento idêntico ao dos jogos. Não sei dizer se isso foi proposital por parte dos produtores ou se foi apenas uma coincidência, mas que ficou bem legal, isso ficou. E aí chegamos aos momentos finais do filme, com Ryu tendo que enfrentar seu melhor amigo Ken, que havia sofrido uma lobotomia do Bison. No entanto, quando Ken retorna à sua consciência, ele se une a Ryu e ambos lutam com o Bison em um confronto que é bem rápido, mas muito bem produzido. Ao final, ambos os amigos combinam os seus Hadoukens e finalizam o ditador de uma vez por todas. Quer dizer, assim acreditávamos. Acontece que o filme termina com Bison dirigindo um caminhão na direção de Ryu, e o lutador japonês não perde tempo e vai com tudo pra cima do vilão com uma voadora, e então os créditos sobem. Talvez esse fosse um gancho para uma possível continuação, mas como eu já havia dito antes, a baixa recepção desse filme na época impediu que essa sequência acontecesse. Assim, eu não diria que esse filme tem exatamente problemas, mas algumas coisas poderiam terem sido melhores. Street Fighter 2, o filme, foi lançado no mesmo ano em que a versão turbo do game havia saído. Para quem não sabe, era muito comum naquela época a Capcom lançar diferentes versões do mesmo Street Fighter, que trazia algumas variações na jogabilidade e também acrescentavam novos personagens jogáveis. Por conta disso, essa animação trazia todos os personagens da última versão lançada. O problema fica por conta do tempo limitado de tela, que simplificou a participação de alguns desses personagens. Camille, DJ e T-Hawk, por exemplo, aparecem apenas para dizer que apareceram. Outro ponto que me aborrece é a participação do Sagat. Mesmo com uma baita de uma luta no início do filme,
o personagem é simplesmente descartado pelo Bison no confronto final, e o filme termina sem que saibamos o que aconteceu com ele. O cara queria se vingar do Ryu, e no final não teve direito a sequer uma revanche. Foi muita sacanagem o que fizeram com ele. Talvez pretendesse trabalhar isso em alguma possível sequência, mas como ela não aconteceu, o coitado ficou sem a sua segunda chance. Contudo, o que mais me incomoda nesse filme é o Guile. Eu sempre achei o Guile um baita de um personagem legal, e aqui ele tem uma participação considerável na trama. Além disso, a motivação dele para querer destruir o Bison é muito válida. Infelizmente, não vemos nenhuma outra luta dele ao longo do filme, exceto a sua batalha contra o Bison, já nas cenas finais. A sequência da luta é até bacana, mas ele é simplesmente humilhado pelo vilão, que sequer se preocupou em aplicar nele o golpe final. Por mais que ele esteja bastante presente na história, a verdade é que ele não fez nenhuma contribuição significativa para esse filme. Seria a Capcom dando uma indireta para os produtores do live action? Eu costumo dizer que quando o assunto é adaptação de videogames para os cinemas, sempre estaremos caminhando em um terreno perigoso. E acreditem, existe um histórico gigantesco de filmes que comprovam essa minha frase. Antes de abordar o famigerado live action do Van Damme, eu escolhi falar sobre essa animação, porque eu queria que a primeira vez que eu fosse abordar Street Fighter aqui no canal, fosse para falar de algo bom, da mesma maneira como eu fiz com Mortal Kombat. E bom, sobre Street Fighter 2, o filme animado de 1994, eu não tenho dúvidas de que se trata de uma obra atemporal. Em questões técnicas, como qualidade de animação, por exemplo, esse filme bate de frente com muita coisa atual. No que diz respeito à fidelidade com a obra original, não tenho nem o que falar. Mesmo fora do cânone de Street Fighter, todos os personagens são retratados exatamente como é no jogo, tanto nos aspectos físicos, como também em suas personalidades. Mas também deveras, estamos falando de um material produzido pela própria empresa dona do jogo, então o mínimo que se espera é que a empresa seja fiel e respeitosa com a sua própria obra. E mesmo com um detalhezinho ou outro que poderia ter sido melhor ajustado no roteiro, eu fico muito feliz em dizer que Street Fighter 2, o filme animado de 1994, não era apenas uma ilusão da minha nostalgia, e é altamente recomendado para todos os fãs do game, ou até mesmo para quem curte uma boa porradaria. Diante disso, eu gostaria de fazer um pequeno protesto, pois na data em que eu gravo esse vídeo, não existe nenhum meio oficial para assistir Street Fighter 2 o filme aqui no Brasil. As produções de Street Fighter estão supostamente disponíveis no catálogo da Amazon Prime Video, mas não no nosso país. Desta maneira, a única forma de assistir ao filme é através de meios não oficiais. E assim galera, eu sou da opinião que filmes e séries devem ser consumidos pelos seus canais oficiais ou licenciados. Contudo, se não nos é dada essa opção, simplesmente não há o que fazer. E aqueles que possuem os direitos autorais sobre essa obra, também não podem reclamar, né? Porque enfim. Mas é isso galera, eu quero primeiramente agradecer a todos vocês que ficaram até o final deste vídeo. E reforço mais uma vez a importância de deixar o like e se inscrever caso ainda não seja inscrito, pois isso me ajuda e também me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para o Spider Bunker. Por sinal, eu sei que vocês querem me ver falando sobre o live action do Van Damme, e olha, a hora dele vai chegar. Até lá, aproveitem o campo dos comentários para dizer o que vocês acharam deste vídeo e também sobre Street Fighter 2, o filme animado. Vocês já conheciam essa obra? Já haviam assistido? Nunca ouviu falar? Comentem aqui embaixo, eu vou adorar conversar com vocês. E eu aguardo vocês em uma próxima oportunidade.